Ponto de partida de sexta-feira no ar e hoje é diferente. Hoje tem que ser diferente, porque eu viajei no carnaval. Não teve ponto de partida, portanto, nem na segunda nem na quarta-feira. Então, como é que eu posso responder aos comentários, às vezes mal criados, mas nem sempre, que vocês fazem aqui no YouTube, no Instagram e nas outras redes a respeito dos meus pontos de partida? Eu não posso. Então eu estava aqui quebrando a cabeça, como é que eu faço? Eu posso fazer um ponto de partida com o script na sexta-feira, mas eu gosto dessa interação. Eu gosto dessa coisa de estar sem script. E estava ali me remoendo o que eu vou fazer nesta sexta-feira se eu não tenho comentários. Será que eu respondo a comentários antigos? E de repente, ideia, me instalou uma coisa. Mas 3 semanas mais ou menos eu abri uma janela no meu Instagram pessoal pedindo perguntas para as pessoas. Eu faço isso de vez em quando. O problema é o seguinte: o problema é que aí o dia atrapalhou, o dia seguinte atrapalhou, o terceiro dia atrapalhou. O Brasil faz isso com a vida de um jornalista, né? E nessa eu acabei não gravando algumas respostas como eu faço para as perguntas que as pessoas fazem. Então eu selecionei algumas das perguntas que me fizeram no meu Instagram. E como é da natureza do Instagram, várias das perguntas são sobre política, sobre governo, sobre ideologia, aquelas coisas, tal, nossos assuntos normais aqui de ponto de partida, mas algumas são umas perguntas um pouco mais pessoais. E eu acho que não tem nenhum problema de trazer para cá, então vamos lá. Mas vamos começar com algo um pouco diferente. Por que a imprensa defende o socialismo se nesse regime não existe imprensa livre? Cara, vamos lá. Uma das coisas que eu fiz, eu não sabia se as pessoas que me fizeram essas perguntas gostariam de ter seus nomes expostos, então estamos sem nomes hoje. Mas a imprensa não defende o socialismo. E o socialismo não é um regime no qual não existe imprensa livre. Vamos lá, eu acho que tem algumas misturas ali. Nós tivemos, e temos ainda, né? Cuba, Coreia do Norte, tornaram-se raros, mas ainda existem. Nós tivemos e temos países comunistas no mundo. E as ditaduras comunistas, nelas não existe imprensa livre. É tudo controlado, mas isso é da natureza de uma ditadura. Países socialistas. O que é um regime socialista? O socialismo é uma ideologia. Você pode ter governos socialistas em democracias. Assim como você pode ter governos liberais e governos conservadores. Porque o socialismo é uma ideologia, é uma maneira de você enxergar o mundo. A vertente dominante do socialismo, que eu acho que a gente pode até meio que citar como padrão, vem sim do pensamento do Marx, Karl Marx. Marx é de fato o cara que inspira os regimes comunistas, mas a única maneira de você pensar governo a partir do marxismo não é necessariamente através de uma ditadura. Sociais-democratas, na base, são socialistas. Israel nasceu como um país socialista. Pois é. Como assim? Mas o partido que funda Israel, sob o comando, a liderança de Davi Ben-Gurion, aquele é um movimento socialista. Tanto que a raiz do nascimento político de Israel é sindical, né? Tem um profundo estímulo à criação de sindicatos e são os kibbutzim, né? As diversas fazendas comunitárias nas quais todo mundo trabalha e todo mundo compartilha o ganho. Israel não é mais um país socialista, mas ele nasce como um país socialista que jamais foi ditatorial. Agora que está com um primeiro-ministro particularmente autoritário, meio que modelo Trump, Bolsonaro, e que talvez gostaria de transformar Israel numa ditadura, mas não conseguiu e não parece mais que vai conseguir,
dado o nível de profunda impopularidade. Então, o que eu quero dizer com isso é, o socialismo não é necessariamente necessariamente um regime ditatorial. Então, não necessariamente o socialismo vai querer cercear a liberdade de imprensa. O que o socialismo é? Eu acho que a maneira melhor, a maneira como eu costumo descrever socialismo é ideologias são lentes através das quais você enxerga o mundo. É bom a gente entender isso como lente, porque se você entende que é uma lente através da qual você enxerga o mundo, você vai entender que, como é da natureza da lente, ela vai dar muito foco para um determinado nível da sociedade, para uma determinada característica da sociedade e vai deixar meio embaçadas outras características. Isso não é uma peculiaridade do socialismo, não, tá? Isso é da natureza de qualquer ideologia. Isso vai ser verdade para o liberalismo, isso vai ser verdade para o conservadorismo, e essas são as três principais ideologias das sociedades democratas. Então, o que o socialismo vai destacar é a diferença de classes. E, e a partir dessa diferença de classes sociais, né, pelo nível de riqueza que as pessoas podem ter mais ou menos, a partir dessa diferença de essa diferença de classe, o socialismo enxerga que há uma luta de classes, que a dinâmica da sociedade, a maneira como a sociedade funciona, aquilo que orienta a própria história é a luta de classes, ou seja, tem um grupo que controla os meios de produção, tem outro grupo que meio que depende de quem controla os meios de produção, né, as ferramentas, as fábricas, etc., para poder para poder se sustentar. Então essa pessoa é obrigada a vender o seu trabalho. E quando você enxerga dessa forma o, a sociedade, se você acha que é assim que a sociedade se organiza, que a coisa mais importante para você compreender da dinâmica das relações humanas é essa relação econômica entre quem controla os meios de produção e quem não controla, você vai ver como o papel do Estado o de tentar diminuir as injustiças percebidas nessa relação. Agora, se você for uma ditadura, tem muitas maneiras de você fazer isso. Você vai fazer isso forçando, né, na base da violência. Ou você pode estatizar todos os negócios, acabar com a propriedade privada e o Estado controla é, toda a economia. Os países comunistas essencialmente funcionavam assim. Agora, socialistas e democratas não vão pensar nisso, vão pensar em leis que tentam dirimir certas consequências as piores, vão pensar em programas sociais que podem, de alguma forma, diminuir os impactos das diferenças, né? Os socialistas sempre vão estar preocupados com igualdade econômica. Esse é o drive principal deles, né? Tentar diminuir as diferenças. Agora, se você pega uma grande democracia social-democrata europeia, existiam algumas muito fortes nos anos 60, 70. Aqueles são países que você pode classificar como países socialistas e que jamais, nunca cogitaram censura à imprensa. Então, a imprensa, a imprensa não é socialista. Se fosse socialista, não haveria uma incoerência nisso. Agora, a imprensa tende a ser liberal. E isso, algumas pessoas de esquerda vão se virar e falar: ah, a imprensa tende a ser liberal porque os patrões, essa ideologia que só pensa em dinheiro, tudo mais. E na verdade não é por causa disso. A imprensa tende a ser liberal porque a imprensa nasce como instituição liberal. É quase que ela é quase que puxada para esse lado, sabe? Por quê? Porque quando as democracias nascem, elas nascem a partir da ideologia liberal, né? Existe uma fusão ali entre o século XVIII e o século XIX, entre essas duas ideias, a ideia da democracia que vinha lá de Atenas e a ideia do liberalismo que nasce junto com o iluminismo, e que é dessas três ideologias a ideologia mais
mais antiga, né, que vem do século XVII, o liberalismo. O conservadorismo é uma coisa logo posterior à Revolução Francesa, que é meio que para representar aquele ponto de vista derrubado pela Revolução. E o socialismo vem ali nas primeiras décadas do século XIX. O liberalismo traz para essa ideia democracia liberal, que é o regime ao qual aspiramos, todas as democracias. O que o liberalismo traz é a ideia de que temos que ter um Estado baseado em leis e que essas leis são iguais para todos, ou seja, não existe um cidadão de primeira e segunda classe. Todos os cidadãos têm que ser iguais perante as leis, têm que ser tratados da mesma forma perante as leis. Quer dizer, aquela estátua da justiça com uma balança e os olhos vendados, não vê com quem está lidando, é a encarnação desse ideal que é um ideal liberal. É, algumas pessoas vão dizer, ah, não é, tu não é, desculpa, é. No nível ali das ideias, é. Se todos os liberais cumprem esse ideal ou não, aí é uma outra discussão que a gente pode ter ou não ter, mas o conceito é um conceito liberal. Então, primeiro, o liberalismo traz essa ideia de que somos todos iguais perante as leis e que todos devemos ser tratados de forma igual. Somos todos cidadãos de uma mesma nação. Não há uma hierarquia social. E, e em cima disso, você lista uma série de direitos que todos temos individualmente. Um desses direitos é a liberdade de expressão, a de poder nos manifestarmos. Outro direito é, é essa liberdade política de você poder se agrupar com pessoas para montar projetos, sejam políticos ou não ser, ou não políticos. Então, o que a democracia grega traz é a ideia de que todos votam na democracia grega, nem que não era todos, né? Mas numa democracia liberal tem de ser todos. E não, as democracias liberais não nascem assim, mas o problema é que essa aspiração já está ali na nascença. Então, elas são empurradas ao longo da história por movimentos sociais, pelas liberdades que elas dão, né, das pessoas se organizarem, às vezes se levantarem em voz mais alta em protesto contra o governo e tudo mais. As democracias nascem com esses ideais e meio que estão desafiando o tempo todo as pessoas vocês têm esses direitos aqui, vai lá e conquista. Porque existem as resistências naturais, né? As hierarquias que vêm da tradição, do passado nas sociedades, as pessoas numa democracia estão constantemente sendo desafiadas a tornar aquelas democracias mais democráticas. Então você junta essas duas ideias, né, de que todos votaremos nos nossos e elegeremos as pessoas que vão mandar durante um determinado período, não um mandato. E, e em cima disso, essas pessoas nunca terão poder absoluto, porque a democracia é liberal, somos todos iguais, cidadãos perante a lei e tudo mais. Quando você junta isso, uma das coisas que o pessoal logo percebe é, ó, para existir uma democracia liberal, você precisa ter uma instituição que está fora do Estado e que olha para o Estado e traz para a sociedade informações a respeito do que se dá no Estado e do que se dá na sociedade. E essa instituição é a imprensa. Ela não precisa ser, ela não deve ser única. Quanto mais variada ela for, quer dizer, quanto mais opções de imprensa você tiver, melhor. Quanto mais pontos de vista refletidos na imprensa você tiver, melhor. Agora, ela tende, isso é, cara, na maior parte das democracias do mundo, a imprensa tende a ser liberal. Porque, porque as pessoas que vão trabalhar na imprensa, as pessoas que se dão o trabalho de criar veículos jornalísticos, elas tendem a ser pessoas que estão botando essa coisa, dessa questão da liberdade de expressão, da liberdade de olhar para o governo e analisar e trazer informação como um valor maior que guia a sua vida. Claro, você está dedicando a sua vida a isso. Então, a imprensa como instituição tende a ser liberal. A maior parte dos grandes veículos jornalísticos tendem a ser liberais em todo o mundo. Existem notáveis exceções. Uma exceção é um diário espanhol, que é o principal diário espanhol, o El País, que nasce ligado ao PSOE, o Partido Socialista Obreiro Espanhol, que é um partido social-democrata. Nasce. E o motivo de o El País ter essa importância toda
na Espanha e no mundo que fala espanhol é o fato de que nasce resistindo a uma ditadura de extrema-direita, né, que era a ditadura do Francisco Franco na Espanha. Mesmo jornais mais de esquerda, como por exemplo o Manchester Guardian ele nasce do movimento do novo liberalismo, que é um liberalismo mais social-liberal, isso é na virada do século XIX para o século XX. Se chamava Manchester Guardian, hoje é só The Guardian, evidentemente, e no domingo ele circula como The Observer. Então, é certamente um jornal mais de esquerda no Reino Unido, assim como o Times, o The Times of London, é um jornal mais à direita. Mas todos têm um corte essencialmente liberal. Claro, na internet você tem uma variedade maior. Nas primeiras décadas do século XX, mesmo aqui no Brasil, você tinha uma imprensa operária muito forte, principalmente em São Paulo, e era uma imprensa certamente socialista, em alguns casos anarquista. Quer dizer, não existe uma regra geral, mas os veículos tendem a ser liberais, alguns mais conservadores. Você pega os principais três jornais do Brasil, o Estadão, o Globo e Folha de São Paulo. Três jornais liberais. O Estadão hoje tem um corte mais conservador, liberal conservador. Tanto a Folha quanto o Globo são jornais mais social-liberais, mas essencialmente liberais. Você tem na internet, evidentemente, uma imprensa alternativa mais de esquerda e mais conservadora também. Mas é mais raro encontrar isso, né, na grande imprensa, no mundo. O New York Times é um jornal liberal, a Economist, que é a revista mais lida no mundo, mais influência no mundo, é uma revista liberal. O Washington Post é um jornal liberal. Agora, talvez o que você esteja... De onde que... Aí eu sempre tenho que perguntar de onde vem essa pergunta, né? Por que que a imprensa é socialista, se o socialismo é contra a livre imprensa? É, Tendo respondido essas duas perguntas, eu tenho que me perguntar por que que vem isso? Essa sua impressão de que talvez você considere que a imprensa esteja à sua esquerda. E a partir do momento, porque essa coisa de esquerda e direita, o problema dessa caracterização é que ela é sempre relativa, né? Eu me considero uma pessoa de centro-esquerda. A maioria das pessoas de esquerda que eu conheço me consideram uma pessoa de centro ou uma pessoa de centro-direita, em alguns casos uma pessoa de direita. Por que que a maioria das pessoas de esquerda que eu conheço me veem dessa forma? Porque pouco importa o que eu acho. A maioria das pessoas que estão à minha esquerda percebem que eu estou à direita delas. Essa é uma posição sempre relativa. Então, provavelmente, você percebe a grande imprensa à sua esquerda. E aí você vai vê-la como uma imprensa socialista, mesmo ela não sendo uma imprensa socialista. Isso provavelmente faz de você uma pessoa conservadora. É um lugar perfeitamente legítimo para estar. Mas tanto o liberalismo quanto o socialismo estão à esquerda do conservadorismo. O liberalismo terá mais pontos. O liberalismo, por estar meio que no centro. Porque o que acontece, né? Acontece a Revolução Francesa, é uma revolução liberal. Aí você monta esse grupo que são os conservadores, que são a turma que defende o antigo regime, né? Defende um retorno àqueles valores diante da Revolução Francesa. A direita são os conservadores, a esquerda são os liberais. Aí surge o socialismo. O socialismo está à esquerda dos liberais. Isso algumas décadas da frente, 40, 50 anos da frente, né? Surge o liberalismo, o socialismo, perdão. O socialismo empurra o liberalismo para o centro. O que acontece nos países que não desenvolvem um movimento marxista forte? Estados Unidos. Quem que está na esquerda nos Estados Unidos? Os liberais. Por quê? Porque não se cria nos Estados Unidos, é uma rara democracia em que você não tem essas três ideologias dominantes. O socialismo é realmente uma coisa pequenininha nos Estados Unidos. Então, por que o socialismo é uma coisa pequenininha nos Estados Unidos? Eles, com muita frequência, se referem a figuras que são, obviamente, liberais, como
Barack Obama, como Bill Clinton, Hillary Clinton, tudo mais, como liberals. Eles são liberais. As pessoas aí, às vezes, fora de lá, falam: ah, não, é que liberal nos Estados Unidos é esquerda. Não, não é. É que, é que ficou um corte mais à direita mesmo na política americana pelo fato de não se desenvolver uma esquerda realmente esquerda forte. Você tem, claro, figuras como a Alessandra Ocasio-Cortez, como Bernie Sanders, tal, que são democratas socialistas, né? Que são socialistas. Mas são figuras raras no espectro político americano, entendeu? É muito raro alguém como o Bernie Sanders chegar. Ele é o único no Senado. Alessandra Ocasio-Cortez tem algumas pessoas como ela, mas não tem muito mais na Câmara, né, na House. Então, o liberalismo vai ter muitos pontos de toque com o socialismo à esquerda, vai ter muitos pontos de toque com o conservadorismo à direita, pelo fato de estar no centro. Assim como o socialismo vai ter pontos de contato com o liberalismo e o conservadorismo vai ter pontos de contato com o liberalismo. É, e é muito difícil você observar pontos de contato entre socialistas e conservadores. Eles estão, de fato, muito distantes, e tem um sujeito aqui no meio. Entre ambos. Então, a primeira coisa que eu observaria é isso. Agora, a segunda, me parece, tem um discurso muito forte de rede social, né? Que observa dentro da direita, no momento que a direita se radicaliza nesses últimos 10 anos, isso não acontece só no Brasil, existe uma ponta extremista e que talvez esteja te informando um pouco mais do que você percebe, que e isso é uma característica do extremismo, tenta fazer com que uma parte legítima do espectro político se torne ilegítima. Então, essa ideia de que o socialista necessariamente é um ditador, o socialista necessariamente não é necessariamente. É quase que uma maneira de você tentar tirar a legitimidade de participar do debate público dos socialistas. Não faça isso, eles têm pleno direito de trazer suas preocupações, trazer o mundo conforme visto pela sua lente. Porque, olha, cada um de nós tem a sua lente. Eu tenho a minha, eu sou liberal, você tem a sua, você é conservador, o socialista vai ter a lente dele. A minha lente vai ser muito aguda para ver determinadas características da sociedade. A sua lente vai ser muito aguda para ver determinadas características da sociedade. A lente dos socialistas vai ser aguda para ver outras características da sociedade. Aquelas características existem também. Entende? Talvez as soluções que eles apresentem não sejam, mas tem problemas que eles vão perceber antes de liberais e conservadores pela natureza do tipo de lente que eles estão usando, pelo tipo de preocupação que eles estão trazendo. Isso é verdade igualmente para conservadores e liberais. A beleza da democracia liberal é que quando você aceita a participação dos três, você consegue simultaneamente olhar para a sociedade pelos três ângulos e você vai ter pessoas interessantes, inteligentes, fazendo argumentos, apontando para problemas que os outros não são capazes de perceber. O que faz com que uma democracia seja um regime mais capaz de resolver problemas é justamente o fato de ele tratar como legítimo os três pontos, como legítimos os três pontos de vista. A única condição é que você compreenda, para você participar do jogo democrático, a condição essencial é a seguinte: você é bem-vindo a trazer suas ideias. Permite que o outro tenha as ideias dele e ouve. Presta atenção. Não é para você concordar, é para você aprender com outro olhar. Todos nós. Então, por isso, talvez, por estar enxergando o socialismo como necessariamente algo indigno de estar numa democracia, ou ilegítimo para estar numa democracia, é que você está partindo do princípio de que necessariamente uma democracia é incompatível com o socialismo. Não é, de forma alguma. A gente tem um presidente socialista, Luiz Inácio Lula da Silva, e, e já tivemos antes, entende? Não faz dele. Tá no jogo político. É um partido, o Partido dos Trabalhadores, com uma quantidade imensa de eleitores, entende? Que constrói um discurso que atinge uma quantidade imensa de eleitores.
que ressoa com uma quantidade imensa de brasileiros, então faz parte do jogo. É, tem talvez uma última observação para fazer, que é o seguinte: muitos jornalistas tendem a ser de esquerda. É, eu saí da faculdade de jornalismo como uma pessoa de esquerda. Nem todos os jornalistas chegam à minha idade tendo feito uma migração na direção do liberalismo, mas muitos fazem, tá? Muitos fazem. Mesmo que na cabeça deles não tenha, quando você vai conversar e você começa a ouvir os valores e tudo mais, você percebe, não, essa pessoa não sabe, mas ela é liberal. É, porque aí tem essa questão de o que que a gente chama de socialista, o que que a gente chama de liberal, o que que a gente chama de conservador, né? Mas muitos jornalistas são de esquerda. Um grupo de jornalistas ser de esquerda não quer dizer que o veículo seja de esquerda, o veículo no qual eles trabalham. Um veículo tem suas políticas editoriais que orientam que tipo de colunista que você vai contratar, se você quer uma pluralidade de vozes, se você quer concentrar num determinado espectro o tipo de vozes que vão falar no seu veículo, né, que são os colunistas de opinião. Um veículo tem os seus editoriais no qual manifesta a sua opinião do veículo. E as reportagens, que é onde os jornalistas, não é comentarista, tá? Os jornalistas, os repórteres, as reportagens, as matérias que eles publicam, costumam ser factuais, não levam para um lado ou para o outro, tentam, e essa é a busca, contar os fatos tais quais eles são conhecidos. Às vezes as pessoas têm, e isso vale para todo mundo, uma certa impressão de qual o seu interesse em contar essa história. É o fato de que é de interesse público saber que o ministro tal falou tal coisa, que o secretário não sei das quantas interferiu não sei onde, que tal deputado conseguiu tais verbas. Isso é de interesse público. Se você vai gostar de a notícia ter sido publicada ou não vai gostar, isso já não é problema do jornal. O problema do jornal é trazer a público o que é de interesse público. E então, aí é irrelevante se o repórter uma pessoa que vota no PSD do Kassab, no PSB do Alckmin, no PSDB do Aécio, no PL do Bolsonaro, no PT do Lula. Não, não é relevante em quem o repórter vota se a preocupação dele é trazer o que aconteceu. E, e eu acho que em situações normais de temperatura e pressão, a gente não estranharia que às vezes vão sair notícias que são favoráveis aos nossos políticos e às vezes vão sair notícias que são desfavoráveis aos nossos políticos. É isso. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e este é o Ponto de Partida. Aliás, você já entendeu o cripto? Essa coisa de. Não é só criptomoeda, também criptomoeda, né? Bitcoin, Ethereum, mas a questão toda da Web3. Pois é, Bitcoin mergulhou, né? E de repente, nos últimos dias, pá, explodiu. Está super valorizada e parece que alguns estão dizendo que a grande crise do cripto foi embora. Isso quer dizer que cripto pode vir a transformar por completo a internet? Isso quer dizer que cripto está de volta? Essa é uma coisa. Esse é um assunto, às vezes, é, pouco falado, mas cripto pode mudar radicalmente a maneira como a internet funciona. Então, se cripto está de volta, isso pode ser positivo. E isso vai muito além da questão do investimento. Agora, você quer entender esse assunto? O Wagner Martins, que é diretor de marketing do Meio, ele é um cara que segue o debate
a respeito de cripto desde o início, conhece profundamente esse negócio, acompanhou nesses últimos dias a explosão de valor da Bitcoin e está escrevendo para explicar para gente o que é cripto, como que ela pode mudar o mundo se ela estiver de volta de fato. Edição de sábado do meio. Eu, se fosse vocês, assinava para ler o Wagner. Chega no e-mail de vocês ou vai estar no site logo amanhã. É só se logar e ler. E esse aqui, esse é o ponto de partida de sexta-feira. Você acha que a política econômica de déficit zero do Haddad é neoliberal? Não. Na verdade, eu não sei o que neoliberal quer dizer, tá? Porque o que eu quero dizer com eu não sei o que neoliberal quer dizer é uma coisa muito simples. Pessoas diferentes usam essa palavra para querer dizer coisas diferentes. Não apenas liberais acreditam em matemática. Aí você vai. Algumas pessoas vão se virar, não, que absurdo, tudo mais. Gente, é uma coisa muito simples. Existem, tanto entre socialistas, esse é o caso do Haddad, como é unânime entre liberais, e mais comum do que não entre conservadores, existe a compreensão de que se você gasta mais quando você é governo, se você continuadamente gasta mais do que você arrecada, o que acontece como resultado é que você gera inflação. Existe uma corrente da economia que acredita que se você gerar crescimento econômico, se você gastar muito direito e com isso gerar crescimento econômico, esse crescimento econômico pode compensar a geração de inflação. Agora, veja, Dilma Rousseff, por exemplo, entendeu? A gente poderia falar do governo Lula 2 também, tá? Mas não. Eu hesito um pouco em falar em muitos detalhes sobre economia, porque eu sou um jornalista mais de política do que de economia, né? Mas a crença do Haddad, a compreensão que o Haddad tem de que você gastar o que você tem é, é a melhor maneira de você gerar crescimento econômico, é você estabilizar, você. Ela não é uma crença apenas de liberais, ela é uma crença de todos que têm uma leitura ortodoxa da economia. E ela é meio que mainstream, tá? A maior parte das economias do mundo, das democracias, são tocadas a partir dessa compreensão. Até porque inflação é um problema, principalmente para gente pobre, tá? Gente que tem dinheiro sobrando, bota o dinheiro para render e você consegue rendimento acima da inflação. Você não perde dinheiro com inflação. Quem perde dinheiro com inflação é quem não tem dinheiro sobrando. É quem ganha a mesma coisa de um mês após o outro e vê o tomate aumentando de preço a cada mês. Inflação é principalmente um imposto sobre gente pobre. Inflação é um imposto sobre gente pobre. Gente rica não perde dinheiro com inflação. Então, não desejar inflação não deveria ser uma coisa vista como abjeta. Agora, a gente de fato tem no Brasil uma onda grande de pessoas que acham que você precisa gastar, 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 construir crescimento a partir daí e as coisas a partir daí se arranjam. O Haddad não é liberal, o Haddad certamente não é neoliberal. Ele só segue uma compreensão da economia que é bastante consensual em boa parte das democracias. Se o Trump ganhar, quais os prejuízos para o Brasil? Cara, no início do primeiro semestre de 2022, a gente estava entrando no período de eleição presidencial, houve
Houve uma grande conferência no Brasil reunindo os responsáveis, os secretários e ministros responsáveis pelas Forças Armadas dos seus países, de todo o continente americano. A reunião da OEA, né, da Organização dos Estados Americanos, a reunião foi em Brasília e vieram todos, né? Estava lá o ministro da Defesa brasileiro, estava lá o secretário de Defesa americano. E ali em alto e bom som, o chefão das Forças Armadas Americanas se virou e falou que os Estados Unidos não tolerariam, em hipótese alguma, um golpe de Estado no Brasil. Em 1964, um, um navio de guerra, um porta-aviões americano, estava próximo das águas brasileiras no momento do golpe. Aquilo foi percebido como um gesto de apoio por parte do governo americano, do governo Lyndon Johnson, cenário de Guerra Fria, preocupados lá com as coisas deles de mais um país comunista nas Américas, tal. Enfim, a gente não precisa entrar nesse debate. Essa não foi a única manifestação do governo americano de que uma virada de mesa e uma derrubada da democracia brasileira não seria reconhecida, né, pelo governo americano. Essa foi uma das manifestações. Outra manifestação foi do Anthony Blinken, o, o secretário de Estado. A gente está numa situação em que o que a gente vê é o seguinte: nós hoje sabemos que um grupo de generais de exército, né, generais 4 estrelas, o nível mais alto, trabalhou por um golpe de Estado, mas que a maioria do alto comando do exército foi contra um golpe de Estado. Eles teriam sido contra se os americanos acenassem e falassem boa ideia? Eu acho que o Brasil não. O governo brasileiro não percebe o suficiente o quão importante foi, sabe, esse gesto pró-democracia do governo americano. Não é que eles fossem invadir o Brasil se houvesse um golpe de Estado e tudo mais, não, mas apenas ia ter repercussões diplomáticas. Iam ter repercussões reais de, olha, não tem. é, não vai ter daqui, não vai ter relação comercial, vai ter boicote, vai ter. As relações vão ficar profundamente afetadas. Governar o Brasil será mais difícil sem a parceria do nosso principal parceiro comercial. Então, veja, Estados Unidos está com Donald Trump ou não, enquanto a gente está com o bolsonarismo vivo, é um problema grande. A hostilidade com a qual o governo brasileiro trata o governo americano, eu acho míope, acho um erro, acho essencialmente uma não compreensão de que a geopolítica para um país como o Brasil hoje passa essencialmente por uma geopolítica de defesa da manutenção com força das democracias do mundo. Porque a gente está vivendo essa crise. Não é assim que o governo brasileiro compreende, eu sinto muito. Torço muito pela vitória do candidato democrata se o candidato republicano for Donald Trump. De outra forma, se fosse outro candidato republicano, eu acho que não faria muita diferença, não, tá? Em sendo Donald Trump, acho muito, muito problemático, um risco alto. é, Enfim. Você é, você é ateu? Sou. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Eu não acredito em Deus. Eu não acho que Deus exista. Eu sou criado por pais ateus. E olha, eu até tenho uma avó que meio que fazia ali o número de ser religiosa, mas não era. Meus avós não eram pessoas religiosas. Eu não fui criado com religião ao meu redor. Eu sinto falta, sabia? Minha mulher é uma pessoa que crê, que é uma pessoa de fé. Eu fiz o caminho de Santiago. Eu já fiz outras buscas por contato com algum tipo de
sensibilidade da vida mística, da vida espiritual, eu nunca encontrei. Então, eu não sou um militante anti-religião. Eu acho que ter um sentimento religioso tem valor, sabe, para a vida das pessoas. É só que eu acho que fé não é uma coisa que você escolhe ter. É uma coisa que você tem. Eu não sei se é algo que vem da sua criação, eu não sei se é algo que vem de algum sentimento mais profundo, de alguma sensibilidade mais profunda, mas, como disse uma vez um assessor político americano, o bom Deus não me concedeu a bênção da fé. 87 é esporte? Pronto, agora o cara veio mexer com religião. Porra. Não, né, bicho? 87 foi um campeonato, houve uma final, a final foi em dois turnos, jogo lá, jogo cá, Flamengo e Internacional foram para a final. O primeiro jogo passou, o segundo jogo passou, ao final, placar 1-0 do segundo jogo, Flamengo campeão brasileiro de 1987. Internacional de Porto Alegre, vice-campeão. Tinha um grande goleiro, aliás, ambos os times tinham grandes goleiros. O Zé Carlos era o nosso, o Tafarel era o deles. Zico ainda jogava. Bebeto no Flamengo. Nossa, que timaço aquele time de 87. Não chega a ser o time de 81, mas que timaço, que time formidável que era aquele time. Acontece que, num determinado momento, houve uma virada de mesa. Houve uma reunião que não tinha que ter havido para a qual o Eurico Miranda, que era o presidente do Vasco da Gama, foi como representante do Clube dos 13 e ele assinou um acordo que não tinha que ter sido assinado contra todos os outros 12 presidentes de clube, dizendo que ia existir uma partida entre o campeão da primeira divisão e o campeão da segunda divisão por esse título que não aconteceu. O campeonato de 1987 tem esse surrealismo, entendeu? Que é a disputa na boa. Bem, o resultado é que nem Flamengo nem Internacional foram ao jogo com o Guarani e com o Sport Clube Recife. WO, Guarani e Sport disputaram uma partida que eu não sei exatamente para que era, e alguém decidiu que aquilo valia como campeonato brasileiro. Não devia valer. Eu acho que está evidente pela lógica que não devia valer. Existe um contrato assinado. Aí, cara, entendeu? Se você é um torcedor do esporte e quer celebrar que você é o campeão brasileiro de 1987 sem ter disputado uma única partida contra um grande time, tá bom. O Supremo Tribunal Federal vai se virar e falar: olha, tem um papel aqui assinado pelo Eurico Miranda, aquele portento de honestidade. E, e esse documento diz que você tem esse título. Tá bom. Eu, se tivesse nessa situação, não teria cara de pau de dizer que esse título é meu. Na boa. É, não jogou contra Fluminense, não jogou contra Vasco, não jogou contra Botafogo, não jogou contra São Paulo, não jogou contra Corinthians, não jogou contra Palmeiras, não jogou contra Atlético, não jogou contra nenhum time grande, cara. E quer dizer que você é campeão brasileiro de 1987? Tá bom. Tem o contrato do Euricão. Eu não tenho o que falar a respeito de um contrato assinado. É... Mas tá errado. Tá moralmente errado. E o Flamengo é campeão brasileiro de 1987. Boa sexta-feira. Vamos sextar, né? Vamos pro fim de semana. Gente, até segunda.